Olá, tudo bem? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui. Esse livro aqui é muito interessante porque ele mostra como o ex-presidente norte-americano, o Donald Trump, ele chegou ao poder. E é interessante que o que aconteceu lá também está acontecendo aqui no Brasil. O que ocorreu nos Estados Unidos e no Brasil é que a democracia ela já estava cansada, ela já estava desgastada, mas alguma coisa precisava ser feito, né, para que a elite não perdesse o poder. Alguma coisa tinha que ser feita. Então, os partidos políticos tradicionais, os políticos tradicionais, eles eles não estavam fazendo mais a diferença, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. E aí o que acontece? Paralelo às informações tradicionais que vêm através da mídia, através da televisão, da rádio, dos jornais impressos, que praticamente hoje ninguém mais lê. Os jornais impressos é que pautavam, né, as emissoras de rádio e televisão no mundo, e aqui no Brasil não era diferente. As pessoas ficaram perdidas e aí o que acontece? Acontece o fenômeno da rede social, das redes sociais. E esse foi um espaço para determinados políticos ou determinados personagens que gostariam se transformar em políticos. Percebo, por exemplo, que Donald Trump ele nunca tinha sido político. Ele já foi direto para a presidência dos Estados Unidos. O presidente brasileiro atual não. Ele já era deputado federal. Há 28 anos ele foi 28 anos político. Não sei se foi 28 anos político, deputado federal direto. Eu acho que ele foi vereador, né? Eu acho que ele foi vereador e depois deputado federal. Não sei se Bolsonaro foi deputado estadual, né? E aí também começou o quê? Ah, os empresários, algumas organizações empresariais, elas investiram nos seus preferidos, no caso. Alguma coisa tinha que ser feita para que esses grupos mantivessem-se no poder. Então, foram escolhidos alguns políticos tradicionais, mas também foram lançados políticos, né, que nunca tiveram uma vivência na política. A política, de uma certa forma, ela foi, como é que se diz, perseguida. Depois de um certo tempo, a gente percebe o erro que foi cometido. Foi colocado como se a política fosse algo sujo. A política é assim: para arrumar um carro existe um mecânico, para medicina existe um médico. Então, para fazer política tinha que ser o político. Muitas pessoas tinham essa visão. E ocorreu que o segmento mais poderoso da sociedade, a elite empresarial, a elite agrícola, ela começou a interferir na política e lançar determinados candidatos, principalmente candidatos empresários, ou candidatos que fossem fazer aquilo que o empresariado gostaria que fosse feito, né? Por quê? Porque o Estado brasileiro precisa ser dominado. E o Estado brasileiro sempre foi dominado por uma elite.
por uma elite ligada ao setor econômico, ao setor agrário brasileiro. Quando que isso foi rompido no Brasil? Isso foi rompido 3 vezes. Com Getúlio Vargas, com João Goulart e com Lula. Com Lula e Dilma. Digamos 3 vezes, né? No caso Lula e Dilma, com o PT. Então, com Getúlio Vargas, João Goulart e o PT do Lula e da Dilma. Então isso incomodou muita gente. E algo tinha que ser feito para se tirar o PT do poder. O PT não foi santo. O PT errou. Com certeza o PT errou. Mas o PT cometeu os mesmos erros dos outros partidos políticos ou de outros políticos. Isso que se chama de corrupção no Brasil, na realidade, é o tráfico de influência. Então, o Estado, as políticas públicas, a administração pública, ela é muito mais burocrática do que a administração privada. Tanto que esses empresários que foram para o serviço público, né, para a política pública, muitos não se deram bem. Só que o que é mais preocupante, o que é mais preocupante foi rompido nessa eleição desse ano, é que se havia uma certeza que essa forma de fazer política empresarial ou ligada ao setor agrícola rico do Brasil não fosse mais rompido. Se tinha uma certeza que isso não seria rompido, mas foi rompido nesta eleição. E aí se pode o quê? Ter uma chance de ter uma política voltada de novo para as classes mais pobres da sociedade brasileira. Eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte: os defensores do liberalismo, eles defendem o liberalismo não com uma ideia de fazer maldade aos trabalhadores. Não é essa a ideia deles. Mas eles acham que o enxugamento do Estado, a diminuição do tamanho do Estado, isso contribuiria para o avanço do Brasil ou da sociedade brasileira de uma forma geral. Mas não é o que acontece. O Estado, ele existe justamente para equilibrar a sociedade. Por quê? Porque tem gente que se apropria do Estado para enriquecimento. E não é só a classe política. É a classe empresarial. O setor público sempre vai comprar do setor privado. E o setor privado depende do Estado brasileiro, ou seja, do serviço público. Então o grande problema hoje do Brasil é tentar acabar com essa máfia que existe no Estado brasileiro, de grupos que se apoderam do Estado brasileiro para benefício próprio. Essa foi a crítica, por exemplo, dos atuais políticos em relação ao PT. Mas quando eles chegaram no poder, fizeram a mesma coisa, né? Então, o que é esse orçamento secreto? O que foi o fundo eleitoral? Como foram as disputas políticas para deputado federal, para deputado estadual, para senador no Brasil, para governador? O poder econômico ainda prevalece. Não são os partidos políticos, as suas ideologias, que atingem a sociedade. Ainda foi o fator econômico. E além de tudo, você vê o povo distante da política, totalmente dominado pela internet, muito mais fácil de ser influenciado.
Porque se no passado o que diferenciava, por exemplo, a classe média dos mais pobres era justamente a questão do estudo, de uma entrada à universidade. Hoje, nem a classe média quer estudar mais. Nem a classe média quer estudar mais, não se informa, não procura conhecimento e acaba fazendo esse papelão que a gente viu aí há alguns dias aí. Uma classe média que só pensa nos bens materiais. Uma classe média que está dominada pela ignorância. Se você for comparar a classe média agora do século XX, do século XXI comparado com o do século XX, você vê um retrocesso intelectual na classe média brasileira. E as pessoas lutando contra a democracia, como a gente viu há alguns dias aí. Não respeitando o processo democrático. Que isso é muito perigoso. Ora, eles estavam defendendo novamente a ditadura militar. Nem o conhecimento da história do país eles têm. Por quê? Eles querem manter seus interesses. Para manter seus interesses, tem que se apagar a história. Tem que se apagar aquilo que vai contra o status quo, contra o poder dominante. Eu volto num outro momento com outro comentário aqui na TV Feudalismo Atual. Muito obrigado por você ter me assistido até agora. Eu volto num outro momento.